Vou começar devagar, mas de um jeito que aperta por dentro. Às vezes, quando tudo fica em silêncio, de verdade, eu me pergunto se você já também sentiu isso. Aquela sensação estranha de que o corpo está aqui, funcionando, respirando, mas existe algo em você que não cabe nele. Algo que observa, algo que percebe, algo que parece antigo demais para ter começado no dia em que você nasceu. E aí vem a pergunta que quase ninguém gosta de encarar por muito tempo. Quando o corpo morre, o que acontece com isso que observa? Porque não é só sobre morte, nunca foi. É sobre essa consciência que está ouvindo agora. Essa presença silenciosa que sabe que existe. Eu não sei você, mas desde muito cedo eu senti que a ideia de apagar simplesmente não encaixava. Não fazia sentido com o jeito que a consciência se manifesta. Com o fato de que, neste exato momento, você sabe que está aqui. Você não precisou aprender isso. Você não precisou ensinar nada. Você simplesmente é. E eu não estou dizendo que tenho respostas. Eu desconfio profundamente de quem diz que tem. O que eu tenho são perguntas que me acompanham, sensações, intuições e algumas coisas que a ciência, curiosamente, também começou a encostar. Ainda que com muito cuidado, quase pedindo desculpa por isso. Porque se a consciência fosse apenas um produto do cérebro, um tipo de efeito colateral da matéria, por que ela se sente tão central? Por que tudo acontece dentro dela? Por que o universo inteiro, para você, só existe porque é percebido? Pensa comigo. Quando você fecha os olhos, o mundo some. Não no sentido físico, claro, mas no sentido da sua experiência. Tudo que você conhece, pessoas, memórias, dor, amor, tempo, só existe enquanto é vivido por essa consciência. Então, quem é ela afinal? Uma coisa frágil demais para sobreviver à morte do corpo? Ou fundamental demais para simplesmente desaparecer? Durante muito tempo, a ciência evitou essa pergunta. Preferiu estudar o que era mensurável, visível e repetível. O cérebro, os neurônios, os impulsos eletrônicos. E isso trouxe descobertas incríveis, claro. Mas mesmo assim, existe um ponto onde tudo para, um limite desconfortável. Porque você pode mapear cada área do cérebro e ainda assim não encontrar a experiência de sentir tristeza, ou alegria, ou saudade, ou esse aperto estranho no peito quando você pensa na morte. É como se fosse o cérebro um instrumento, um rádio, e a consciência talvez não estivesse sendo criada ali, mas apenas captada, interpretada, manifestada através dele. Eu sei que isso soa ousado, mas curiosamente essa ideia não vem só da espiritualidade. Alguns cientistas começaram a admitir que a consciência pode não ser algo local, pode não estar confinada ao cérebro, do mesmo jeito que o sinal de uma música não está dentro do rádio. Se o rádio quebra, a música para de tocar ali, mas isso não significa que a música deixou de existir. E é aqui que tudo começa a ficar mais profundo e mais silencioso. Porque se a consciência não é produzida pelo corpo, mas experienciada através dele, então a morte pode não ser o fim da consciência, pode ser o fim de um ponto de acesso, de uma perspectiva específica, de uma identidade, mas não necessariamente daquilo que observa. Talvez o que morre seja o personagem, mas não o observador. Você já reparou como ao longo da vida quase tudo em você muda? O corpo muda, os pensamentos mudam, as crenças mudam, as dores mudam, até a forma como você se vê muda. Mas existe algo que permanece, uma sensação de eu sou, que sempre esteve ali, na infância, na adolescência, agora. Esse eu sou não envelhece. Ele não tem rosto, ele não tem forma. Ele só percebe. E isso levanta uma pergunta que dá um certo frio na barriga. Se essa consciência não tem idade, por que ela teria um fim? Algumas pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem algo curioso. Elas falam de uma sensação de expansão,
de clareza, de ausência de dor, como se a consciência tivesse se soltado de algo pesado, como se o corpo fosse uma roupa muito apertada que finalmente foi tirada. Eu não acho que isso seja prova de nada, mas acho interessante que relatos assim apareçam em culturas diferentes, épocas diferentes, pessoas que nunca se falaram. Algo ali se repete, não como certeza, mas como padrão. E talvez a pergunta não seja para onde a consciência vai, mas o que ela deixa de ser. Talvez ela deixe de ser limitada. Talvez deixe de se identificar tanto como uma história específica. Talvez deixe de carregar um nome, um passado, um medo. Talvez ela apenas continue, de um jeito que a mente humana não consegue imaginar, porque a mente depende do tempo. E talvez sem corpo o tempo não exista do mesmo jeito. Isso é algo que mexe comigo, porque tudo que nos assusta na morte está ligado ao tempo, ao fim, à perda, à separação. Mas se a consciência não funciona em linha reta, se ela não depende de começo, meio e fim, então talvez a morte seja mais parecida com atravessar uma porta do que com cair no escuro. E eu sei, a mente resiste. Ela quer garantias, quer mapas, quer instruções, mas talvez esse seja um território onde mapas não funcionam. Talvez o máximo que a gente possa fazer é sentir. Sentir que existe algo em nós que não se explica totalmente. Sentir que a vida parece profunda demais para ser um acidente simples. Sentir que o silêncio, quando realmente ouvido, tem presença. Você já ficou em silêncio total por alguns segundos? Sem música, sem pensamento forçado, sem distração, só percebendo? Nesse silêncio você ainda está lá, mesmo quando os pensamentos param por um instante. Algo permanece. Isso é a consciência. E ela não parece frágil, ela não parece prestes a acabar. Ela parece eterna no agora. Talvez o corpo seja a experiência mais intensa que a consciência pode ter. Com dor, prazeres, limites, identidade. Talvez seja justamente por isso que a vida aqui seja tão marcante, tão confusa, tão emocional. Porque é raro, porque é denso, porque é finito. E talvez, quando isso acaba, a consciência simplesmente se lembre de algo que sempre soube. Ou talvez ela se transforme em algo que ainda não temos palavras para descrever. Eu não sei. E sinceramente acho bonito não saber, porque a ideia de que tudo termina aqui, abruptamente, nunca me trouxe paz. Mas a ideia de que existe continuidade, não como promessa, mas como possibilidade, isso muda a forma como eu vivo. Muda a forma como eu trato o tempo, as pessoas, os momentos pequenos. Se a consciência continua, então este instante importa. Não como algo que precisa ser acumulado, mas como algo que está sendo vivido agora, plenamente, pela única coisa que talvez nunca morra, a capacidade de perceber. E talvez, no fim, ou além do fim, não exista julgamento, nem respostas prontas. Talvez exista apenas uma expansão de compreensão, um retorno ao silêncio, um tipo de descanso profundo. Ou talvez exista algo totalmente diferente do que qualquer um já imaginou. A verdade é que ninguém voltou com um manual, e talvez isso seja proposital. Talvez a consciência precise do mistério para continuar se movendo, para continuar se perguntando, para continuar viva, aqui e agora. Então, quando você pensa na morte, talvez não precise pensar nela como o oposto da vida. Talvez ela seja apenas o outro lado da mesma experiência. E enquanto estamos aqui, respirando, sentindo, percebendo, talvez o mais importante não seja descobrir o que acontece depois, mas perceber o que está acontecendo agora. Porque essa consciência que você é, ela já está em algo maior do que o corpo, mesmo sem ir a lugar nenhum. E talvez, só talvez, quando o corpo silenciar de vez, essa consciência não apague. Talvez ela apenas acorde para um silêncio ainda mais profundo. E o que existe depois disso? Continua sendo uma pergunta aberta.